Sem dúvidas, o que você arrasa nas cenas carnais, você falha nas cenas de castigo. Harawado, domo, meu querido e minha querida Kohai. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde hoje vamos falar sobre Kaifuku Jitsushi no Yari Naoshi. E seus episódios mais recentes, episódio número 5, episódio número 6, onde irei abordar o que rolou, como foi e o que eu tentei gostar e o que eu vou reclamar sobre esses episódios. Por conta de que, eu vou ser honesto com vocês, o episódio 5 foi 10, foi um arraso, o diretor conduziu tudo o que era necessário, digamos que a Kureha se tornando um novo brinquedo, uma boa sequência de ação, cena carnal, mas o episódio 6 é a falha, digamos que, do diretor. Eu diria que o episódio 6 era o episódio mais esperado da primeira temporada, eu diria que seria o mais relevante depois da vingança da Freya. Após isso, tem outras vinganças, mas não são tão relevantes. Eu diria que pelo lado emocional do protagonista, os 6 eram mais esperados em termos de adaptação e fidelidade. E acontece que praticamente o diretor quis visar mais as cenas carnais do que Yaru, digamos que com a Freya, com a Setsuna, as cenas, digamos que se banhando com elas ou alguma coisa assim, mas para todo caso, digamos que o episódio 6 foi isso, foi literalmente mais cenas carnais do que cena de castigo. E é triste isso, porque por mais que tenha de certa maneira, digamos, uma fidelidade nessa cena, eu acho que a cena mais esperada era a cena do castigo. A cena do castigo mostra o que é desespero e dor, era o que o protagonista sentia como o que ele transmitia através do castigo. E era interessante porque, poxa, era uma das cenas que a gente mais esperava por envolver uma personagem que era amada, era o primeiro amor do protagonista. E acontece que tem muitos fatos desse episódio que não foi bem adaptado, foi um episódio fútil, irrelevante, que torna um personagem que foi castigado irrelevante em um figurante qualquer. E foi um personagem que, digamos, era muito importante pro plot de Kaifuku e desde o início foi cortado. Então o diretor meio que mostra que ele só vai adaptar assim com fidelidade as cenas carnais. Mas Kaifuku não se resume às cenas carnais. As cenas carnais são um dos pontos altos devido ao período dark e a história sombria que tem. Assim, Kaifuku é um conjunto e é por isso que as pessoas se interessam, não apenas pelas cenas carnais, senão as pessoas viriam qualquer outro anime adulto. Infelizmente não é assim. Kaifuku tinha uma história de fantasia bacana, onde a gente viu o protagonista sofrer tudo que ele poderia, viver um inferno na Terra, a gente viu ele se quebrar, fazer o caminho da vingança, sofrer, mas continuar castigando quem tenta mirar nas pessoas que ele ama, e acontece que o diretor não consegue adaptar com certa fidelidade, tornando uma cena de castigo boa, porque ele quer priorizar a cena carnal. Pelo menos essa é a minha impressão do episódio 6. Mas, para todo caso, você vai entender mais do meu raciocínio, eu vou falar mais calmamente, parte por parte, meus elogios ao episódio 5 e a minha frustração no episódio 6 ao longo do vídeo. Então, antes de mais nada, compartilhe o vídeo, caso você goste, dê like, se é seu primeiro vídeo aqui, se inscreve no canal, que isso ajuda bastante. E se você já é um inscrito antigo aqui do canal, toma vergonha na cara, me siga nas redes sociais. E comenta aí, o que você achou desse episódio de Kaifuku, o episódio número 6 e o que você achou do episódio número 5. Quero saber sua opinião, porque eu fiquei frustrado. O episódio 5 eu gostei. Episódio 6 eu odiei, porque, se duvidar, era a cena, o episódio que eu mais esperava com fidelidade e foi uma decepção, frustração. Então, já sabe, compartilhamento e like, comentário vai ajudar o engajamento. Então eu acredito que agora, bora continuar falando sobre Kaifuku e os episódios mais recentes, que deveriam ficar conhecidos como um novo brinquedo do protagonista pode ser promissor, mas do que adianta uma cena bem feita com esse brinquedo se uma cena mais prazerosa onde ele castiga alguém não é bem feita? Começando a impressão geral de uma maneira bem rápida nas cenas de destaque, seja que me frustrou ou que me deu orgulho. Vamos então ao episódio 6. Eu acho que é interessante porque tem muita coisa que foi cortada no episódio 6 de certa maneira, e eles ainda me fazem uma cena de originalidade. A cena em que o protagonista vai salvar a Ana, por exemplo, é uma cena muito fútil, porque não aconteceu isso no mangá, só se aconteceu na novel, mas no mangá não aconteceu que eu me recorde. E eu acho que a maneira como o diretor poderia ter feito o contexto dessa cena poderia ser muito melhor, como se fosse um sonho, por exemplo. E eu acho que foi falho isso, digamos que faltou um pouco de criatividade com originalidade. Já que ele quis fazer a originalidade, que ele fizesse mais completa e cortasse e reduzisse a cena onde o protagonista tem uma cena carnal com a Setsuna e com a Freya, por exemplo. Então é uma cena que me gera revolta, porque se você tem tempo para fazer originalidade, então faça com qualidade, já que você começou. Para todo caso, ainda assim não é a cena que eu fico mais frustrado, porque a cena que eu fiquei frustrado do castigo lá do protagonista sobre o Leonardo foi a cena que eu odiei praticamente de Kaifuku essa primeira temporada inteira. Nem preciso ver os outros episódios, que é a cena que eu odiei porque eles não adaptaram com fidelidade. Provavelmente você não deve saber, mas o Leonardo, ele era um personagem importante desde o início.
Tanto que ele sofreu, digamos, uma vária sequência de golpe. Logo nos primeiros episódios, o protagonista diz que ele nunca iria se esquecer dos socos que levou. E a gente vê isso no mangá, ele devolvendo o troco, dando o dobro dos socos. E transfigurando, fazendo o Leonardo pegar toda a culpa. Como esse comandante teve a responsabilidade de punir o herói da cura, a gente vê tudo o que acontece com o seu vilarejo. A partir desse momento, a gente vê o desespero de raiva, desespero do protagonista, a maneira que ele vê tudo que ocorreu com a Ana, e acontece que praticamente ele vai punir. E realmente, naquele aspecto, foi fiel, digamos que a cena. Ele fez toda essa alquimia, mudou a forma, digamos que, do Leonardo e fez todas aquelas criaturas devorarem ele. É interessante isso, porém, o ódio, o desespero é uma forma muito melhor trabalhada no mangá, digamos que até no traço, se duvidar, digamos que é mostrado em algumas sequências realmente o sentimento, a forma como o protagonista não ligava, e a gente vê o desespero de quem causou mais ódio para o protagonista. E isso não foi feito com qualidade, foi uma cena só tipo de adaptação qualquer, como se ele fosse um figurante qualquer. E acontece que o Leonardo tinha todo um ódio pelo Keiaro, por conta que ele tinha uma paixão na Freya. Só que isso o anime não colocou e tornou ele praticamente um personagem qualquer, algo que ele tinha uma importância para o mangá, para o material original. Então é algo meio que decepcionante, porque era uma das vinganças mais esperadas para essa primeira temporada e infelizmente não foi feita com qualidade. Era uma das cenas que eu mais criava expectativa e não foi bem feita. Então é triste a forma como foi feita, o episódio foi administrado, porque era um episódio que tinha que ser puramente focado na vingança do que em qualquer outra coisa, mesmo que tivesse que ocorrer outros cortes. Eu acho que o que eu queria para esse episódio era ver o castigo com qualidade. E acontece que não poderia ocorrer. Talvez por censura, talvez por isso, mas tem a versão sem censura do anime. Então eu acho que poderia ter feito algo melhor, se é que você me entende. Não precisava mostrar toda a cena, mas mostrava o que significava desespero e medo para quem o protagonista estava castigando. Era isso que eu desejava e infelizmente eu não senti isso. Algo que no mangá é feito com uma qualidade um pouquinho melhor. Mas, para todo caso, acredito que o episódio 5, ele foi aquele episódio que eu curti bastante. Eu achei que seria bom o episódio 6, porque eu criei expectativa em cima do 5, porque eu vi acumulado. O episódio 5, praticamente, a gente vê um jogo de manipulação, uma boa sequência de ação, a gente vê que o protagonista já quer ter um brinquedinho novo, e a gente vê que esse brinquedinho novo vai ser útil em diversas ocasiões. Então, a partir desse momento, quando você vê que toda a proposta daquele momento para Kaifuku foi adaptada com fidelidade, a gente esperava isso pro 6. E acontece que não, o 6 não conseguiu colocar a essência em modos. E eu acho que ainda faltou alguma coisa a mais, digamos que para deixar melhor trabalhada a cena. Então, infelizmente, Kaifuku foi uma pura decepção no episódio 6. Eu criei expectativa demais para um anime que a gente não deve criar expectativa. Mas, para todo caso, tem cenas e episódios que a direção faz bem, mas tem alguns que é meio falha, ao meu ver. Para todo caso, praticamente era isso que eu queria abordar sobre esse momento de maior frustração para Kaifuku. Sem dúvidas, um período complicado, com pitadas de prazer que Kaifuku nos proporcionou nos episódios mais recentes. Episódio 5, alvo de elogios, um episódio gostável, onde cria expectativa para no 6 decepcionar, e o 7 a gente não espera nada, só que eles façam alguma coisa de útil. Para todo caso, eu acho que é isso. Praticamente as cenas mais esperadas que eu tinha para ver nessa primeira temporada eram essas. Vou continuar vendo a adaptação porque tem uma coisa ou outra que eu quero ver como vai ser feita, mas a vingança da Freya foi com qualidade, a vingança em cima do Leonardo não foi, porque o diretor tornou ele um figurante qualquer desde o início, que não demonstra suas motivações, e assim a gente não vê mais do protagonista e a forma como ele tinha o primeiro amor pela Ana, que fez com que ele se impulsionasse em querer causar uma vingança tremenda. Então é triste a forma como foi feita, eu diria, que esses episódios. Mas ainda assim, é Kaifuku, é uma adaptação que vai se tornar meio irrelevante, porque ela é mais resumida a algo carnal do que, digamos, ser uma obra realmente dark, onde a gente vê uma história até envolvente como no mangá. Então acho que é isso que a gente pode definir, digamos, a obra de Kaifuku já por esses episódios mostrados. Porque ainda vai ter, digamos, que o arco da Mao, mas eu já não espero tanta coisa. Eu diria que vai ter ainda, talvez, a heroína da espada, se eles conseguirem adaptar nos últimos episódios, mas eu nem sei se isso vai dar tempo. Mas a gente vai ver a irmã da Freya chegando, então eu acho que nesse período, eu acho que talvez a direção consiga, talvez, se rushar um pouco. Então ainda tem umas coisas que a gente espera. Eu acho que eles vão ir até a Nor, ou pelo menos quando o protagonista estiver próximo de fazer sua vingança. Porque para ela já estar apresentada e ser uma das pessoas mais perigosas, é porque o protagonista vai ficar atento e vai investigar se ela foi quem incitou toda a destruição do seu vilarejo. Então a gente vê que o protagonista vai pegar ela para castigar, para ela se tornar o seu novo brinquedo. Mas será que isso vai ser adaptado? Eu diria que seria interessante, porque adaptando isso praticamente tem
quase toda a história ali principal de Kaifuku adaptada. Digamos que o protagonista pegou a Freya, pegou a irmã, tem um pet, tem uma cavaleira, e daí se vingou de a maioria dos heróis. Ele só não vai conseguir se vingar, talvez, nessa adaptação de um dos heróis, mas praticamente tudo é apresentado já nessa primeira temporada. Então, eu acho que vai ter uma luta muito bombástica. Se eles fizerem o padrão que eles fizeram no episódio 5 contra o guarda-costas da Nor, vai ser um episódio bacana. Então vai ser interessante de ver isso, porque são expectativas criadas pelos momentos bons que a gente já teve. Mas cenas de castigo, como por exemplo contra a Blade, eu já não espero uma coisa tão grandiosa, já se baseando no episódio 6. Mas por ser uma personagem heroína, talvez o diretor não corte. Mas para dar tempo à adaptação, adaptar tudo, talvez ele faça meio rushado. Até porque o flashback, as motivações de ódio que já geraram, digamos que no desejo do protagonista, já foi mostrado. Então já tem esse ponto a calhar, porque torna mais rápida a adaptação. Então, é esperar. Eu acho que é ter paciência, é a única coisa que a gente pode guardar pra Kaifuku. Eu diria que a Kureha continua como provavelmente a waifu beldade em termos de beleza mais bonita de todas. Porém, não vai ser aquela personagem do grupo principal, porque ela tem que ser usada para colher informações por Keiaro. E eu acho que, tirando isso, vai ser interessante ver as outras questões que vai ser apresentado, a forma como o Keiaro vai se vingar de quem está fazendo as pessoas que ele tem, digamos, um carinho sofrerem. Então, a partir disso, praticamente abordado tudo que eu queria desejar, falar aqui com vocês sobre esses episódios mais recentes. Vamos para a pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Kaifuku Jitsushi no Yari Naoshi? Para o próximo episódio de Kayari, eu diria que ia aguardar mais desprezo e ódio. Vai ser interessante a forma como o Keiaro está naquele coliseu, a forma como ele vai tentar iludir a todos, a forma como ele vai tentar causar possivelmente um motim. Afinal, se ele já usou da Freya para atuar, quem dirá que não vai usar dela de volta? Então, será que ele vai começar a causar revoltas para destruir esse império que o faz sofrer até hoje? A gente vai ter que aguardar com paciência para saber se vai ser isso mesmo. Mas uma coisa é certa, lançando os próximos episódios, a gente veio aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Kaifuku Mata, né?